O tempo que nós estamos vivendo, essa guerra de Israel com o Irã, é uma guerra escatológica, é uma guerra bíblica. Quando você vai estudar sobre Ezequiel capítulo 38, onde fala sobre Gog e Magog, fala justamente sobre isso. Para aqueles que acompanham o estudo da escatologia, não tem nenhuma dúvida do que está acontecendo, é algo certamente profético. Israel, a fim de se defender, atacou o Irã, que são os persas, e agora os Estados Unidos ontem entra na guerra também. Amanhã haverá uma reunião com o secretário do Irã, juntamente com Putin, o líder da Rússia. Ao mesmo tempo, outras nações começaram agora a se manifestar contra a atitude de Israel e dos Estados Unidos. Cuba, Venezuela, e para nossa infelicidade, o próprio Brasil também fez hoje. O Brasil agora descobriu que ele foi a última nação que enviou urânio para o Irã. Em 2023. Uma carga saiu daqui de urânio, diretamente para o Irã. Sabemos que, claramente, estamos prestes a viver uma terceira guerra mundial. Então, quando nós falamos a respeito, escatologicamente falando, nós estamos vivendo os últimos dias. Se estamos vivendo os últimos dias, após nós vamos viver, vai acontecer de nós estarmos aqui, nessa guerra final? Não. Biblicamente falando, a igreja será retirada antes que tudo isso ocorra. Haverá guerra, e no meio da guerra, vai haver um tratado de paz. Já falei isso em outras oportunidades, de 7 anos. É onde que vai se levantar o chamado aí, o anticristo. Nesse interim, a igreja será levada. E a igreja, ao ser levada, a igreja estará agora na bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver na bodas do Cordeiro, aqui estará ainda o tempo de paz, quebra do tempo de paz e perseguição para com aqueles que permaneceram e para com também com Israel. Eu não quero falar a respeito aqui da grande tribulação, mas o que eu quero nesta noite compartilhar algo que todos nós um dia iremos passar, seja no arrebatamento, ou seja, mesmo que você morra antes, que haja o arrebatamento, todos nós teríamos que estar neste lugar na bodas do Cordeiro. Primeiro ponto, que a bodas do Cordeiro fala para todos aqueles que são salvos. Então todos aqueles que são salvos estarão na bodas do Cordeiro. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Comparecer ao tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer. As pessoas misturam o tribunal de Cristo com o juízo final. O juízo final nós não estaremos. Os salvos não irá comparecer ao juízo final. O fato de alguém estar no juízo final já caracteriza que essa pessoa está julgada e condenada. Mas só que o tribunal de Cristo é onde que vai acontecer a prestação de conta da sua vida diante do Senhor. É no tribunal de Cristo que você vai falar com o Senhor, vai apresentar o Senhor as chamadas suas obras. É no tribunal de Cristo que você vai mostrar qual é o trabalho que você fez enquanto aqui você estava. É no tribunal de Cristo. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por que nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é a prestação de conta que todo cristão vai ter que ter com Jesus. É a prestação de conta que eu vou ter que ter com Jesus, que você vai ter com Jesus. Quando falamos de salvação, a salvação é para todos. E na salvação não há distinção. Todos aqueles que confessam a Jesus, que renuncia a sua vida, esse será salvo. Não por meio da obra, mas pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Uma coisa é salvação, mas só que nós somos todos iguais quando fala acerca de salvação, mas não somos iguais quando se fala acerca de galardão. O galardão é diferente da salvação. Não pensa que você, levando uma vida de vem um culto de vez em quando, comparece de vez em quando, não se compromete, não renuncia, não tem compromisso, não quer envolvimento. Não pensa que o teu galardão é o mesmo daquele que se entrega, que renuncia, que paga preço. Não é absolutamente a mesma coisa. Há diferença de galardões. Paulo, quando fala a questão que vai ser provado a obra de cada um, o que Paulo está dizendo aqui é que a obra de cada um será provada. Se a sua obra, por exemplo, ela é de ouro, se ela é de prata, se ela é de pedras preciosas, se ela é de madeira, se ela é de feno ou se ela é de palha. Paulo está dizendo que o que você faz aqui para Deus, chegará um dia que será experimentado pelo fogo. E o fogo vai revelar que obras são essas que você apresentou aqui. Porque essa palavra Deus colocou no meu coração. Nós estávamos falando sobre isso no nosso encontro de jovens adolescentes lá em casa. Falávamos sobre os dias finais, falávamos sobre a eternidade. Eu dizia, é importante falar sobre isso. Eu até falava, no domingo eu vou compartilhar. Porque todos os dias você ouve falar de uma pessoa que morreu. Todos os dias você fica sabendo de alguém que faleceu. E a questão que nós não esquecemos aqui, que a verdade é que uma vez que alguém fechou seus olhos aqui, ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo, nas bodas, no dia que o Senhor assim convocar todos. Então tanto eu quanto você, se formos salvos, nós teríamos que passar pelo tribunal. E se nós vamos passar pelo tribunal, é importante que você saiba o que a Bíblia fala sobre ele. Se a Bíblia fala sobre que o tribunal é para entregar o galardão, é importante que você saiba o que é o galardão. Porque se você não souber o que é o galardão aqui, lá você não vai saber. Se você não entender o que a Bíblia fala sobre o galardão aqui, não é lá que você vai entender o que é galardão. Então a importância de você entender por que tem galardão e o que é o galardão. Lucas capítulo 16, verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava de uma forma esplêndida. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham a lamber-se as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo, e ao ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. E Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Preste atenção, primeiro ponto: morre Lázaro e é levado pelos anjos. Morre o rico e não é levado pelos anjos. O médico dando testemunho a respeito de algo que ele presenciou. Uma pessoa que ele estava tentando despertar, tentando ressuscitar essa pessoa, paciente morta, dando aqueles choques nele para tentar voltar. Ele dizendo que de repente ele começou a ver como se fosse, as luzes começou a falhar. Os enfermeiros que estavam com ele começou a ficar assustado e saíram do ambiente assustado por aquilo que estava acontecendo. E esse médico dá testemunho, tem isso no YouTube, aonde que ele viu claramente entrando como fosse uma sombra. E aquele que estava lá deitado, ele viu entrando e tirando o fôlego de vida daquele que lá estava. Ele viu arrancando. Ele tem a visão clara de um anjo da morte entrando naquele lugar e tirando aquele homem, levando aquele homem. Quando ele viu, cessou-se os batimentos, ele viu a morte entrando dentro daquele ambiente. Pessoas que tiveram já experiência de quase morte, eles falam muitas experiências. Uma delas, meio cristão, fala sobre, eu vi de um que fez com que ele se arrependesse dos seus pecados, confessasse alguns erros que ele estava vivendo, porque ele tem uma experiência de quase morte, onde que ele viu claramente como se fosse demônios vindo para poder pegar a sua alma. A Bíblia fala, preste atenção, que ao morrer, anjos vêm e leva agora Lázaro, diferente do outro, que a Bíblia só fala que foi sepultado. Então a primeira coisa que você precisa entender, espiritualmente falando, é que quando acontece a morte, se você morre em Deus, anjos te levam para o lugar de descanso no paraíso. Se você morre sem Deus, demônios te conduzem para o inferno. Você precisa ter essa consciência, esse entendimento. Segunda coisa que você precisa saber também, alguns perguntam, afinal, as pessoas vão reconhecer na eternidade ou não? A Bíblia fala que estava agora aquele rico olhando Lázaro e Abraão, e ele reconhece tanto Abraão quanto reconhece a Lázaro. Então observa que, e quando a Bíblia considera, que nós consideramos no aspecto teológico, que não se trata meramente aqui de uma parábola, porque o nome é mencionado, em nenhuma parábola nome é mencionado, e aqui é dado o nome de uma pessoa chamado Lázaro. Então Jesus está falando de algo que é real, que ocorreu, que aconteceu. Jesus está dizendo que ele sabia que era o outro. E alguns perguntam, apóstolo, será que nos céus vamos reconhecer? Sim, no céu você vai reconhecer. No céu você vai reconhecer o teu irmão, a tua irmã, você vai reconhecer o teu pai, a tua mãe, mas com uma forma diferente. Porque se não fosse para reconhecer, não há sentido. Quando você vê, por exemplo, a transfiguração, na transfiguração, os discípulos que lá estavam, Pedro, Tiago e João, eles conseguem ter a percepção de que quem estava com Jesus ali era justamente Elias e Moisés. Então, quando nós falamos de questão de glória, nós falamos de reconhecimento. Mas, apóstolo, se eu reconhecer, alguém até me perguntou sobre isso, dizendo, mas se eu reconhecer, o meu coração vai ficar entristecido, porque eu vou talvez sentir saudade de alguém, ou sentir falta de alguém que eu morei com ela aqui e que não foi salvo. Talvez tenha acontecido com você. Alguém te cumprimentar e você ter a sensação de, eu conheço essa pessoa, mas não sei de onde ela é. Alguém já teve essa sensação ou não? E às vezes a gente passa algumas vergonhas, a pessoa chega e fala, ô apóstolo, o senhor está, tudo bem? E a família? Oh, saudade do senhor. Eu, gente, quem que é? Quem que é?
E a pessoa bate papo com você ali, você, quem que é, gente? E aí, que dia que você vai lá? Eu, que lá? E lá onde, gente? Eu fico sem graça de perguntar, e lá onde, quem é a pessoa? Porque ela fala com tanta certeza, que eu estou relembrando quem ela é. Da mesma forma, a questão é, você não vai conseguir se lembrar de pessoas que você caminhou, aquele irmão que você aqui tem, mas que não foi salvo, você não vai se lembrar que você teve ele. O teu pai que talvez não foi salvo, você não vai se lembrar aqui dele. A tua mãe que não foi salva, se ela não tiver sido salva, você não vai se lembrar dela. Mas os teus irmãos que você caminhou ao lado deles, os teus irmãos que você professaram a mesma fé, que renunciaram, você vai abraçar. Você vai chegar lá, você vai reconhecer, você vai querer ver e dar um abraço em Adão, você vai querer ver Elias, você vai querer ver Ezequiel, você vai querer saber, Moisés, onde está Moisés? Eu quero dar um abraço em Moisés, esse cara foi guerreiro demais, caminhar com a multidão no deserto, um povo todo murmurando, esse cara foi até o fim. Você vai querer encontrar a Eva e falar, Eva, você não sabe a dor de cabeça que você deu lá embaixo. Você não sabe o que você provocou lá embaixo. Eva, se eu não tivesse sido salvo, eu vontade de dar um cascudo em você aqui. A verdade é que nós vamos de fato reconhecer, e a Bíblia dá margem que de fato nós vamos reconhecer uns aos outros. E você tem que entender que aqui, essa parábola, que não consideramos como uma parábola, deixa claro que vai ter o reconhecimento. A questão é que esse dia, nós estivermos diante do Senhor. Alguns pensam que será um dia de alegria. Penso eu, como penso alguns teólogos dentro da mesma linha que eu acredito, que não será um tempo de plena alegria, porque será um tempo também de tristeza, mesmo estando na bodas do Cordeiro. Porque vai ser um dia que vai se cumprir o que a Bíblia fala em Lucas 19, verso 11. Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia se manifestasse imediatamente, então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Está falando acerca de Jesus. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar agora os seus servos. Aqui está falando sobre o tribunal de Cristo. Vai ser o dia que eu e você seremos chamados. E olha o que disse aqui: mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, e a fim de saber do negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, você me deu 10 minas, rendeu 10. Ele disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira do que não puseste, ceives o que não semeaste. Respondeu o servo: mal, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceivo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro então no banco? Então na minha vinda o receberei com juros. E disse os que assistiu: tirai-me da mina e dai os que têm 10. O que Jesus está dizendo aqui sobre a parábola, está falando sobre o encontro que nós vamos ter com Ele lá na bodas do Cordeiro, aonde que cada um vai ter que dar conta daquilo que o Senhor entregou. Eu sei daquilo que o Senhor me confiou. Eu sei daquilo que Deus me deu e confiou a minha vida. E cada um de vocês sabe muito bem aquilo que Deus entregou. Se Deus entregou a responsabilidade, quantas pessoas que oraram a Deus: Deus, eu quero que o Senhor confie em mim, que o Senhor me levante, eu quero ser instrumento da parte do Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E de repente Deus pegou essa pessoa, preparou essa pessoa, investiu nessa pessoa, consagrou essa pessoa, e essa pessoa amou mais o mundo do que o próprio Senhor. E aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, Ele colocou em segundo plano. Quando chegarmos diante do Senhor, Deus vai perguntar: cadê as minas que eu coloquei em tuas mãos?
Cadê o que eu te coloquei em tuas mãos? O que você fez com ele? O que você fez? Agora observa que ele entrega cada cidade. A um entregou 5 cidades, a outra vai entregando cidades. Por que cidades? Porque quando nós falamos a respeito do tribunal de Cristo, da prestação de contas, é onde que vai acontecer a entrega do galardão. E o galardão é justamente de acordo com as suas obras, com aquilo que você fez render em cima daquilo que o Senhor te confiou. Em cima daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, é que vai ser dito, de fato, qual galardão que você tem, o que você vai receber. Porque não é justo que alguém que renunciou a vida dele inteira aqui, se dedicando ao reino de Deus, vai receber o mesmo galardão que alguém que negociou o teu próprio chamado. Negociou a tua vida, não quero me envolver com a igreja, porque aqui o povo tudo é falso. Um dia Deus irá te perguntar, e qual será a tua justificativa? Qual será a tua justificativa diante de Jesus? Porque um dia Ele vai te perguntar o que você fez com aquilo que eu te confiei. E não haverá justificativa nesse dia. Não haverá justificativa do tipo, não, apóstolo, mas não, Jesus, porque lá embaixo tinha muitas pessoas falsas. Porque lá embaixo, Jesus, as pessoas não me reconheciam. Acaso não é Ele galardoador daqueles que confiam? Acaso não é Ele o teu galardoador? Se Ele te chamou, é Ele que vai te confiar e Ele que vai te entregar o galardão. Ele é o galardoador. Quem vai receber o galardão? Eu falo que um momento de tristeza, porque aqui fala sobre isso. Imagina chamar você, de repente chama você e fala, você vê alguém chamando ao teu lado, e fala assim, imagina, pensa comigo. Você fala, Kênia, vem aqui, pode vir, Kênia. Kênia, vem aqui. Kênia, o que você fez com aquilo que eu te confiei? Quais foram suas obras? Quando fala o livro do Apocalipse sobre o livro da vida, fala também sobre os livros das obras. E aí o livro das obras vai começar a revelar aquilo que a Kênia fez. Aí está vendo a Kênia renunciando. A Kênia abrindo mão, muitas vezes, de coisas, de recursos financeiros. A Kênia abrindo mão, às vezes, da sua vida profissional, para se dedicar, para se renunciar. Ao invés, muitas vezes, a Kênia mostra lá a Kênia pela madrugada servindo os seus irmãos, orando pelos seus irmãos, ajudando os seus irmãos, orando por eles, intercedendo, mandando mensagem de encorajamento. A Kênia batendo em porta, falando de Jesus, evangelizando. Vai mostrar nas obras a Kênia renunciando àquilo que é deste mundo e abrindo mão daquilo que é eterno. O Senhor pega agora o galardão, a coroa, e coloca sobre a sua cabeça. De repente agora Jesus fala, fulano, vem aqui. O que você fez? Vai mostrar fulano, chegando no culto, sentando no último lugar da cadeira. Sendo o primeiro a ir embora. Não quero me envolver, não quero saber de nada. Foi salvo, aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Fulano, olha que eu te confiei. O que você fez? Não se entregou, não renunciou. Fulano, você ficava no fundo reclamando, murmurando. Enquanto os olhos dos outros não viam, mas eu via tudo. Você matava pessoas, foi salvo. O fogo revelando a palha da sua vida cristã. Esse é o momento do choro, enquanto está aqui, pastora Kênia, com a coroa, sentindo indigna, porque foi isso que os anciãos fizeram, pegaram a coroa e colocaram diante do trono, dizendo, eu não sou digno nem de receber isso. Está aqui ela dizendo, mas eu não sou digna disso, porque se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Dizendo, mas isso não se trata da sua renúncia, daquilo que você fez. E o outro chorando do lado, entristecido, eu poderia ter feito algo e não fiz. A você, pastora Kênia, é entregue algo. E o que é isso que é entregue, que a Bíblia fala? Logo quando termina a bodas do Cordeiro. Enquanto isso está acontecendo aqui, toda a perseguição, pastor Kênia. Está acontecendo a grande tribulação, problema. Quando chega a Magedon, a guerra final,
Sai da bodas do cordeiro quem? O cordeiro, mas não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. E ao lado dele quem? Todos aqueles que venceram. Para quê? Para reinar com ele aqui em terra por 1000 anos. Qual a diferença? Aquele que não se dedicou, ele vai virar vendedor de picolé no novo reino. Enquanto aquele se dedicou, a você é confiado um reino. Você vai cuidar da Rússia. Você será governadora na Rússia. Você vai ser governador em São Paulo. Você vai ser governador do Brasil. Você vai ser governador lá da Espanha. Quando fala sobre reinar com Cristo, sobre o milênio, fala sobre esse galardão. Então aquele que renunciou é aquele que vai governar na eternidade, vai governar no milênio. Aquele que não se entregou nada, apóstolo, mas não tem problema, o senhor um vendedor de picolé, não tem nenhum problema. Mas entenda uma coisa, Deus te chamou para reinar. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Obrigado. Obrigado, pode ser. Quem está entendendo isso aqui? Nós estávamos falando, conversando isso lá nos jovens. É a questão que você vai escolher. Porque quando fala a respeito do reino, quem que vai governar? Será regido com cetro de ferro. Jesus vai governar por 1000 anos. Cetro de ferro. Esse 1000 anos de governo é onde que a igreja vai governar, reinar. Aqui vai ter normal, trabalho. Aqui vai ter trabalho. Aqui vai ter empresas, normal. Com uma diferença, vai ter um governo justo e perfeito. E não o governo que nós conhecemos hoje. E aí o posicionamento seu, neste reino milenar, passa pela sua decisão, nessa vida aqui na terra. Por isso que Jesus fala a questão de você não tumultuar, não amontoar riqueza aqui na terra, mas nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Tudo que você faz para o reino de Deus, o diabo não pode tocar, o inimigo não pode roubar. Quem está entendendo isso? É uma questão de renúncia. Aquilo que você é o teu nível de renúncia aqui na terra que vai fazer diferença lá nos céus. Então quem que vai receber o galardão? Aquele que renuncia. Vamos lá, outra passagem. Compartilhar com vocês. Lucas 22, verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como aquele que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas sensações. Assim como meu Pai me confiou um reino, olha novamente o reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as tribos de Israel. Aquele que recebe o galardão fará parte do julgamento das tribos de Israel. Olha o nível que você irá viver na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa: o que você vai ser na eternidade passa por aquilo que você está fazendo aqui. É por isso que não tem como. Ah, ajuda ali fulano, ajuda para as coisas da igreja. Fulano ajuda a gente ali. Fulano ajuda a gente a comprar a gente comprar uma pipoca para ajudar as crianças. Não vou ajudar com nada não. Ou fulano ajuda ali para a gente poder. Não quero me envolver com nada não. Ok. Chegará um dia que tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem feito nessa terra será provado pelo fogo. Você está entendendo isso, gente? Essa é uma palavra para despertar você. Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Não sabemos. Olha Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele perguntou: que quereis que vos faça? E respondeu-lhe: permite que na tua glória nos assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis
o que pedis. Podeis vós pedir o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu vos sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tomou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ó mistério. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus chamou-os para junto de si e disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm o sobredomínio, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O que Jesus está dizendo claramente aqui, Jesus dá uma revelação sobre o que vai acontecer a nível de galardão. Jesus está ensinando aqui como que vai se dar o galardão. Jesus está ensinando que o galardão ele é entregue de acordo com a sua capacidade de servir uns aos outros. O nível de entrega e servir um ao outro é que vai dizer. Eles chamam Jesus e falam assim, Jesus, deixa um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus chama a atenção deles e fala assim, vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu bebi? Ser batizado no mesmo? Está falando a respeito de morte. É ali que está falando a respeito de morte. Depois Jesus, aí eles falam, nós queremos, nós estamos dispostos. Jesus chama a atenção deles novamente. Os outros discípulos, os outros 10, ouvindo isso, achou uma afronta. Como assim? Somos nós 12. E vocês aqui, vocês dois querem pedir para estar à direita e à esquerda? Não é justo, não é correto isso. Jesus chama os discípulos então e dá uma direção. Jesus dá uma chave para eles. Presta atenção. Aqui as coisas acontecem de acordo com as autoridades. Aqueles que é mais autoridade, ele é servido. Mas só que no reino de Deus não é assim que funciona. Em outras palavras, se vocês querem realmente ser alguma coisa na eternidade, o que vai contar é a sua entrega, é o tanto que você serve aqui. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a quem? A todos. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Por isso que eu creio que na eternidade haverá muita surpresa. Porque muitas pessoas que a gente julga que talvez seja algo, no céu não é nada, não é ninguém. E aqueles que a gente ignora, aquele que talvez o nome dele nunca foi mencionado aqui no altar, aquele que nunca foi visto pelos homens, talvez este tenha mais coroa do que aqueles que um dia já ministraram no altar. Porque para Deus o conta é o que não é visto diante dos homens, mas diante de Deus. Quem está entendendo isso? O servir, o se entregar. Porque muitas vezes estamos aqui e alguns estão aqui, não, porque eu canto, porque eu toco, porque eu danço e tal, e faz isso, porque eu prego. Enquanto isso, aquela irmã que você nem conhece o nome dela, está ali no cantinho trazendo uma palavra de refrigério, está lhe servindo o seu irmão, está lhe motivando, dizendo, continua nessa fé, não desista, eu vou orar por você, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua situação. Enquanto alguns estão aqui tentando serviço pelos homens, tem outro lá no canto, lá no banheiro, lavando o banheiro para que o irmão possa chegar, encontrar um banheiro limpo. Deixa eu aqui servir o meu irmão. Enquanto uns estão aqui muitas vezes querendo serviço pelos homens, tem alguém lá no estacionamento direcionando, vem cá, para o carro aqui, para ali e tal. Não tem glamour, não tem palmas, não tem nada, mas Deus está vendo. Eu estou vendo as suas obras e nada passa despercebido diante de mim. Nada passa. Aleluia. Tudo que você faz, você está fazendo para Deus. Tudo
que você faz, você está fazendo para Deus, ainda que o homem não esteja vendo, mas Jesus está vendo, está sendo notado no livro das obras. Eu vi o que você fez, eu vi o que você ajudou, eu vi que você estendeu as mãos, eu vi que você emprestou o teu ombro, eu vi que você chorou junto, eu vi, eu estava lá vendo. Sabe aquela palavra que motiva, que restaura, que cura, e que ninguém talvez tenha visto, mas o Senhor viu vocês sendo instrumento de Deus. Sabe aquela oração que você fez por alguém, aquela visita que você fez e que ninguém soube, a pessoa foi curada depois, a pessoa foi restaurada, ninguém ficou sabendo, mas Jesus viu. A tua entrega não é em vão. A tua entrega não é em vão. O teu trabalho no Senhor não é em vão. É sobre isso que está falando, sobre galardão. Olha Mateus 10, versículo 41. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe, olha que chave poderosa, Francisco. Olha o que diz aqui. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha Jesus falando sobre galardão. Olha Jesus mencionando sobre galardão. E o que Jesus fala? Jesus fala o seguinte: existe o chamado galardão do profeta. Há o galardão do profeta, há o galardão do evangelista, há o galardão do mestre, há o galardão do apóstolo, há o galardão do pastor. Ele está falando aqui sobre os 5 dons ministeriais. Mas só que ele está vendo o galardão. Mas só que está dizendo aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, ele recebe o galardão do profeta, de profeta. O que está dizendo aquele que parte do princípio da honra. É por isso que a igreja se levanta para fazer com que muitos se desonram. Porque a unção que você honra, você atrai. Mas aquela que você desonra, sai da sua vida. Então a pessoa que ele reconhece a unção que há sobre a vida do outro, isso volta como galardão sobre a vida dele. É a lei do reconhecimento. Nós vivemos uma geração onde que a igreja, cada dia mais, ela desrespeita as suas lideranças. Elas desrespeitam a unção que eles carregam. A questão não se trata de mim, se trata daquilo que eu carrego. Se trata daquilo que eu carrego. Não se trata do teu irmão, se trata daquilo que ele carrega. Então, de acordo com cada um, tem algo que carrega. Alguns carregam algo maior, outros carregam algo menor, mas cada um carrega algo. Está dizendo se você reconhecer aquele que carrega com ele a unção do profeta, o galardão do profeta também receberá, você vai receber o mesmo galardão, pelo teu reconhecimento. Se você entender daquele que é justo, o galardão justo, você também vai receber o galardão que é entregue para quem é justo. E quando nós chegarmos à eternidade, quando nós chegarmos diante do Senhor no tribunal, aquele que caminha em justiça nessa terra, ele vai receber o seu galardão de justo. E que Jesus está dizendo, aquele que consegue reconhecer o que é justo, ele recebe o galardão também do justo. Olha que chaves poderosas. Olha que chaves incríveis espirituais que a Bíblia nos entrega. É por isso todas as vezes a gente vê nos dias de hoje os memes, os desrespeitos, as zombarias que se fazem. Todo dia você vê isso na internet. O diabo trabalha de uma maneira árdua para fazer com que a igreja perca o princípio. E faz para quê? Para que amanhã você venha colher
infelizmente, consequência da tua falta de reconhecimento. Reconhecer a unção que está sobre a vida de alguém. Reconhecer aquilo que a pessoa carrega. E isso que Jesus ensina, Jesus está ensinando sobre o reconhecimento. Você deve entender sobre isso. Você deve compreender essa verdade. João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhe com a toalha o que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus disse: o que faço não sabes agora, compreende depois. Disse Pedro: nunca você vai me lavar os pés. Respondendo Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Jesus tira a túnica. Jesus tira a túnica, desce, se ajoelha e começa agora a lavar os pés dos discípulos. Tirar a túnica é sair da sua posição. É abandonar a sua posição. É deixar a sua posição. Jesus tira a túnica, uma demonstração de humildade, de quebrantamento. O nosso problema, das vezes, nós não queremos tirar a túnica dos nossos títulos. Nós não queremos tirar a túnica da nossa soberba. Não queremos tirar a túnica da nossa posição. Mas eu sou isso, eu sei quem eu sou. Eu sou isso, sou aquilo. Jesus está dizendo: tira a túnica. Tira a túnica. Ajoelha. Lava os pés dos teus irmãos. Sirva aos teus irmãos. Não cabe a você sentar e esperar que os teus irmãos coloquem uma coroa sobre a tua cabeça. Cabe a você tirar a tua túnica e servir os teus irmãos. Cabe você a isso. Esse é o nosso chamado. Muitas vezes nós esquecemos o que é reino de Deus. E a igreja, por muitos anos, ela tem formado uma verdadeira separação entre o clero e o leigo. E essa separação do clero e o leigo tem feito a separação entre homens que se chamam especiais e outros que não são. Esquecendo esse princípio. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Que sirva a todos. É importante você entender sobre isso. Nesse dia nós levamos as crianças lá para casa, levamos um monte de crianças, levamos as professoras, levamos muita gente, foi uma festa lá em casa. E está lá minha esposa, lá agarrado, lá lavando, fazendo as coisas, um dia antes, lavando tudo, trabalhando e tal. E tudo isso, gente, alguém mandou mensagem: a gente está querendo levantar dinheiro, mas essas coisas, sim, é muito bom o senhor levar as pessoas na sua casa, mas essas coisas comprometem. Gente, as festas das crianças, cada centavozinho saiu do meu bolso da pastora, nenhum centavo saiu da igreja. Nós que fizemos, arcamos com tudo para as crianças. Nós desejamos, era o nosso desejo fazer isso. Então entenda algo, mas servir é o nosso prazer. Estar com eles é o nosso prazer. Estar com as crianças ali, é poder abraçar, poder servir. Eu vi a pastora preparando, lavando um dia anterior, lavando banheira, a pastora Joyce ajudando, lavando tudo, e agarraram tal. E final do dia, as crianças, o pessoal foi embora, elas estavam moídas já. Moídas. Aí a gente fala: nossa, mas porque criança dá trabalho. Aí foi os jovens adolescentes. Aí foi embora. Não. A criança até que é tranquila. Brincadeira. Mas porque é servir uns aos outros. Nós esquecemos que nós temos que servir uns aos outros. Você pode escolher todos os dias ir embora deste lugar e não fazer nada. Você pode escolher não servir teu irmão. Você pode escolher não querer estender teus irmãos. Você pode escolher, mas dizer: a palavra está sendo revelada para a tua vida nessa noite. Você já não é mais inocente. Quando você estiver diante do tribunal de Cristo, o Senhor irá te perguntar, porque a tua obra, tudo que você fez aqui será experimentado pelo fogo. E se não for uma obra de ouro, se não se revelar como uma obra de prata, se for apenas palha e feno, ela vai ser destruída. Quem está entendendo isso aqui? É uma questão de entendimento, de servir ou não, de se entregar ou não, de se envolver ou não,
É uma questão de escolha. Você vai querer servir o teu irmão ou não? O diabo quer nos tirar muitas vezes a atenção. O diabo quer nos levar para não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque eu penso assim, penso lá. Para de pensar um pouco e vai servir o teu irmão. Vai servir o teu irmão. O que você pensa, cara, para Deus não está nem aí para você. Ele quer que você sirva o teu irmão. Você está entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo? Sim ou não? Você vai receber galardão. Alguém um dia falou comigo assim: apóstolo, eu não estou muito preocupado com galardão não, só o fato de estar lá está bom demais. Quando você faz isso, quando você pensa isso, é um sentimento meio que egoísta, porque você não está pensando no teu irmão. Você não está pensando no teu irmão, você está pensando em você. Quando você pensa, não, para mim só está salvo, está bom demais. Você não está pensando no teu irmão, porque o galardão é o servir. O galardão é a obra. Olha o que diz, olha o que diz em Apocalipse 22, verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Oh, aleluia. O meu galardão está a caminho. O teu galardão está a caminho. Eu acho que você não entendeu. O teu galardão está a caminho. O teu galardão está a caminho. Aleluia. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele: o teu galardão está a caminho. Já pensou isso já? Já pensou isso? Paulo, já imaginou isso, Paulo? Seu galardão está a caminho. Já imaginou? Seu galardão está a caminho. Olha o que diz aqui. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E com Ele está voltando. Com Ele está trazendo o galardão. Com Ele está trazendo o galardão. E aqui eu vou para a parte final. Apóstolo, então, quer dizer, vai ser posicionamento no reino milenar. É um deles, governo. Mas fora disso tem outra coisa também. O que mais tem? Jesus dá uma dica. Quando ele fala com os discípulos: eu preciso ir. Eu preciso ir. Mas fique em paz, fica tranquilo, porque meu Pai vai enviar o Consolador. Porque se não fosse necessário, não vos teria dito. Eu preciso ir, mas eu vou preparar moradas, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Senão, eu não vos teria dito. Eu não vos teria dito. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando fala muitas moradas, Francisco, não está dizendo que tem muitas casas. Quando fala muitas moradas, dá a sensação que tem muita casa lá. Não. Muitas moradas tem muitos níveis de moradas. Há muitos níveis de moradas. Eu vou, fique em paz. Caminha na minha presença. Não desista. Eles podem tentar, eles vão te julgar, vão te condenar, vão te levar vocês diante dos reis, vão te perseguir, mas fique em paz, permaneça firme até o final, porque eu estou indo para o meu Pai. Vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então fique tranquilo. Você, Pedro, que morreu de cabeça, sepultado de cabeça para baixo, fique tranquilo, há uma morada especial te aguardando ali. Sabe para você, fulano, que renunciou muita coisa nessa vida, tem uma morada especial te aguardando você. Eu não sei como você não pode ficar motivado com essa palavra.
Eu não sei como você não pode encorajar com essa palavra. Apóstolo, mas eu quero ter carro, eu quero ter casa, eu quero ter isso, aquilo. Aqui, deixa eu dizer uma coisa. Paulo disse, se a nossa expectativa desse mundo, se a nossa expectativa apenas está neste mundo, nós somos pior do descrente. Pior do descrente. Pior. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter um bom emprego aqui, ok. Mas nada se compara àquilo que o Senhor reservou para você na glória. Nada se compara à glória que está por vir. Nada se compara. Nada se compara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É tempo de você despertar, é tempo de você acordar, entender que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Vigia, vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Apóstolo, eu vou ler a Bíblia. Apóstolo, eu vou ler a Bíblia, tem dizendo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se ao ler a Bíblia você tem sono, não é porque você é preguiçoso, é porque você enfrenta uma guerra espiritual. Porque o diabo sabe muito bem que a palavra de Deus é verdade, e a verdade te liberta. Se pessoas te procuram, se as pessoas estão te procurando para falar problemas de igreja, para tentar te contaminar o teu coração, entenda uma coisa, não é porque você é confiável, porque se o inferno sabe que você é focado em Deus, você se torna um problema para ele. O diabo quer tirar o foco de você, o diabo quer te afastar de você, o diabo sabe que uma vez que você está com pensamento em outras coisas, você se torna agora um soldado a menos contra o inferno. Mas você posicionado em Deus, que o inferno recue, porque a igreja está avançando. Fique ligado. Quem está entendendo isso? Vigia, 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 vigia. Nós estamos em guerra. Estou querendo ler a Bíblia. Eu estou com dano muito sono. Guerra espiritual. Porque ali tem verdade, a verdade vai te libertar. Vigia. Apóstolo, não sei porquê. Mas é impressionante, as pessoas me procuram para ficar falando coisinhas comigo. Você não se tornou uma pessoa confiável. Pelo contrário, o diabo quer gerar distração em você, para lhe roubar o propósito. Preste atenção e tirar você do foco, que é Cristo. Deus te chamou para um propósito, e a sua vida somente tem sentido se viver ela. Você está entendendo isso? É servir o teu irmão. É servir o teu irmão. É servir o teu irmão. Todo chamado nosso se resume em servir o nosso irmão. Todo nosso chamado resume em servir os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Nós estaremos esse dia na boda do Cordeiro. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Você vai estar lá no dia. Você vai estar lá na boda do Cordeiro. Você vai estar lá na boda do Cordeiro. Eu fiz uma pergunta e eu perguntei quem será salvo. E poucos responderam na minha enquete a igreja. Muitos colocaram aqueles que vivem em santidade, isso e aquilo. Quem vai ser salvo é a igreja. A Bíblia fala que a igreja será salva. É a igreja que será arrebatada. É a igreja. Quando fala igreja, não estou falando da ceia. É a igreja. É aqueles que compõem o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. É aqueles que mantiveram aceso as suas lâmpadas. Aquele que não negociou, aquele que não abriu mão da sua fé. Aquele que foi perseverante até o fim. Aquele que, por mais que cometesse um erro, ele se arrependia e voltasse para Deus. Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu sou falho, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu amor, Senhor. É esses que serão salvos. Aquele que não negociou a tua fé, aquele que não se afastou da tua fé, aquele que não apostatou, aquele que disse, por mais que seja difícil essa luta, eu vou permanecer na fé e na confiança, por mais que a guerra seja grande, eu vou chegar até o fim, porque é uma eternidade de glória que o Senhor reservou para a minha vida. Você está comigo nessa fé? Aleluia! Em nome de Jesus. Filho, peça o lugar, homens e mulheres de Deus.